Pananã, pananã. Fala galera, tudo bem com vocês? Tudo certo? Gente, sentei aqui. Dificilmente, raramente dou aula sentado, mas estava com uma dor lancinante, olha que palavra, lancinante em minha panturrilha. Então, dei uma sentadinha aqui, mas o entusiasmo continua mesmo. Aliás, gente, vocês estão gostando das aulas? Por favor, deixa aqui seu comentário, porque eu preciso muito desse feedback, né? Estou olhando aqui para uma câmera, mas a minha inspiração é sempre olhar para ela e ver seres humanos aí do outro lado. E a interação é muito grande, são milhares de pessoas dentro dessa plataforma aqui do Aprova, e é muito, muito mesmo gratificante ser professor de cada um de vocês. Pessoas que depois vão até as redes sociais, lá no Palavrão, ou mesmo numa prova no Enem, ou aqui mesmo, né? Aqui embaixo é o espaço que você tem, e eu vou lá, faço questão, leio cada um dos comentários, certo? Escreve aí o que você está achando, o que você gosta, o que você quer que melhore, o que você não quer que melhore. Hoje eu já vou inserir algumas questões aqui para a gente resolver, que é um pedido de todo mundo. Quando dá eu consigo fazer isso. Vocês veem que minhas aulas, elas têm que ter no máximo 30 minutos. E elas batem lá em 28, 27, 30, às vezes passam. Então às vezes eu não consigo inserir isso. Mas no século XX, eu já falei, eu vou começar a fazer mais essas inserções de questões, porque é um pedido de vocês. Mesmo que, né, nós tenhamos uma plataforma genial aqui no Aprova, que dá todas as questões do Enem. Todas, sabe o que é todas? Né? Em prova a gente sempre fala, gente, é pegadinha quando fala nunca ou todas. Aqui não, aqui não tem pegadinha. Todas as questões do Enem com correção, o professor explicando e tal. Então, façam isso. Essa é uma dica, acho que provavelmente já falei isso para vocês, mas reitero aqui. Façam muita questão, muito exercício do Enem. É assim que você pega a manha, o jeitão da prova. Ela é uma prova diferente, eu venho frisando isso aqui. E você tem que pegar as manhas dela. Daí, cara, você não erra mais. Você começa a ficar viciado nessa prova e você pega o jeitão e ó, pum, manda ver. Perfeito? Então, Palavrão, a Prova Atualidades, principalmente, a Prova Atualidades é o canal que te dá esse jogo de cintura para as redações e para as atualidades que são essenciais, tanto para a prova de redação, tanto quanto a prova objetiva. Beleza? Professor, você já falou isso, para de falar. Não paro de falar porque você tem aluno que é cabeça dura, tem que falar 15 vezes. Vai lá no Palavrão, se inscreve, veja os vídeos e vá para o Aprova Atualidades e assista semanalmente os nossos vídeos por lá. É para vocês, fizemos para vocês, pensando em vocês, adoramos o que fazemos, então aproveite. Hoje, aqui, o romance romântico na nossa aula 11. Esqueci de colocar aqui, aula 11, romance romântico, tá? A gente falou sobre poesia na primeira aula, poesia romântica, lembra lá? 3 fases. Primeira fase, indianista ou nacionalista, a segunda fase, que a gente chama de ultra romântica, e a terceira fase, a condoreira, que fala sobre a liberdade e os valores que vão levar ao abolicionismo, né? A abolição da escravidão aqui em terras Papagaio. Perfeito? Vamos que vamos, galera. Então, ó, romance romântico, a gente vai falar da prosa, né? A prosa longa que a gente chama de romance. Lembra lá dos gêneros? Falei que aquela hora é importante, agora você já conhece, já tem ouvido e conceitos técnicos literários. Então, quando eu falo de romance, você sabe que é uma obra em prosa e é longa, de extensão longa, com vários personagens, várias ações, enfim, certo? É prosa longa. Então, e romântico? Professor, lembra lá para mim, romântico é o quê? A gente está falando sobre a escola romântica. Então, é um romance de estilo romântico. E o que é esse estilo romântico? Esse estilo romântico vai estar atrelado no século XIX a essa visão da burguesia ascendente, ou seja, o individualismo, o amor exagerado, esses amores cheios, né, de reviravoltas, que se não dão certo, a gente viu a aula passada e falou sobre o jovem Werther, o cara se mata, perfeito? Então é dentro desse mundo que a gente vai falar. Também falaremos sobre, tem uma classificação lá dos romances, né? Sobre o romance indianista, do José de Alencar, o Guarani, por exemplo. Tá? Os romances urbanos, como Lucila, tá? Que vai falar sobre
a descrição dessa sociedade carioca no século XIX, que está ali, ela é burguesa, mas tem o centro na realeza brasileira ainda, certo? A aristocracia brasileira se misturando com essa burguesia novata. Bom, isso vai estar acontecendo no Rio de Janeiro, na corte, tá? A gente já conversou a aula passada sobre a importância da imprensa e do jornal, que vai nos dar, né, o folhetim, realce, o folhetim. Lembra o que é o folhetim, gente? É o dinossauro da novela, né, da série televisiva hoje, que é uma narrativa, certo? Tem um escritor e ele escreve capítulo a capítulo, que vai sendo vendido no jornal a semana ou dia a dia. Tá? E as pessoas vão seguindo, principalmente, lembra que eu falei para vocês? As mulheres tinham um apreço muito grande pelos folhetins. Então os folhetins, por exemplo, o primeiro folhetim aqui do Brasil, que se chama A Moreninha, tinha um apelo muito feminino, certo? Tinha essa coisa meio água com açúcar. E quando o professor está falando isso, o professor não está sendo machista, não. Porque o século XIX era machista, não o professor. O século XIX era muito machista e eles achavam que as mulheres só serviam para quê? Para essas histórias água com açúcar. Tá? Para essas histórias que não ofendiam a intelectualidade da mulher, a integridade moral dela. Então, né, os amores tinham que ser idealizados, né, ou davam certo, ou tinha assim um abalo pelo qual os personagens passavam e a mulher ficava lá, uau, né, um frenesi. Essa história da Moreninha, do Macedo, é uma história tipicamente romântica. Né, de um amor, né, idealizado entre dois jovenzinhos que no final vai dar certo. A Cacauzinha e o Augusto vão se apaixonar e no final, passando por vários sofrimentos, várias tramóias, descrevendo as festas, as roupas, né, pelas quais passavam esse pessoal rico e endinheirado do Rio de Janeiro, eles vão ter um final feliz. Né, uma historinha romântica aqui. Beleza? Então não esquece do folhetim, não esquece né, se tiver que falar sobre série televisiva numa redação, alguma coisa assim, que a gente já tem esse tipo de linguagem bem enraizada na nossa sociedade ocidental, porque ela vem dos folhetins, né, se instala ali com os ganchos de um capítulo para o outro, de um episódio para o outro. Essa coisa água com açúcar até hoje também, né? O cinema hollywoodiano adora, né, esses romances água com açúcar, adora comédias românticas e tal, que tem muito desse espelho, desse amor romântico, esse amor idealizado, que é uma ideia, né? Que é um amor perfeito, que é a família perfeita. Aquela família Doriana, manja? Sabe? Aquela família Doriana, o pai desce todo engravatado na propaganda, a mãe está lá preparando café, os dois filhos brincando no jardim, aquela grama verde. Aí tem que ter um cachorro, né? Aquele cachorro branco, aquele labrador correndo. Aí a mãe olha para as duas crianças brincando, olha para o pai, aquele pai de sucesso, aquela mãe de sucesso, mas sempre a mãe que está trabalhando, o pai está lendo o New York Times, né? O pão levanta na torradeira, faz assim, tum. Não tem aquela cena assim, que dá um close na torradeira e o pão levanta assim. Né? E aí a mãe vem e passa a manteiga no pão e você sente até aquele aroma, aquela fumacinha levantando. O pai dá um sorriso, as crianças são chamadas pela mãe, a gente vê o garotinho ainda levar um empurrão do cachorro, todo mundo ri do garotinho, e ele vem se batendo a roupa, e eles comem, cara, tomam aquele café feliz, comendo aquele pão delicioso. Quantas vezes você tomou café da manhã assim com a sua família? Nenhuma, zero, certo? Isso é idealização, isso é para vender gordura hidrogenada, certo? Isso é idealização da realidade, tá? A Moreninha, os amores aqui, muitos tem essa característica. Perfeito? Bom, um dos principais livros do romantismo, e aqui eu botei do lado da Moreninha, que é um livro atípico, anote isso, é atípico dentro do romantismo, é o Memórias de um Sargento de Milícias. Justamente porque ele vai ter um olhar sobre as classes humildes do Rio de Janeiro e não abastadas, né? Como a gente vê, por exemplo, nos romances urbanos do José de Alencar e também aqui na Moreninha do Macedo.
Tá? Então, vai falar sobre a maloqueiragem, a malandragem, né? A gente tem aqui o primeiro anti-herói da nossa literatura, que é o Leonardinho. O Leonardinho é um pícaro, né? O primeiro malandro brasileiro. Cara, não existiria Zé Carioca, não existiria Macunaíma, do Mário de Andrade, lá no modernismo, não fosse o nosso grande Leonardinho. Bom, ele vai falar sobre o quê? Através de cenas não idealizadas, né, descrevendo as macumbas, né, os centros de umbanda, os pagodão rolando, né, então, esse mundo, esse populacho rolando ali, com muita sacanagem, com muito sexo, picardia. Esse desenrolar que vai rolar nesse livro vai demonstrar esse Rio de Janeiro, através desse ascendente Leonardinho, que de malandragem em malandragem, denunciando, né, o padre, denunciando a falácia, o moralismo das pessoas, ele vai ascendendo até chegar a ser sargento de milícias. Perfeito? Uma história super engraçada. Esse é um livro que no ensino médio você tem que ler, porque eu acho ele muito, muito bem humorado, muito engraçado. Pena não poder me demorar um pouco mais nele aqui, mas, ó, gente, ele é muito, muito legal mesmo, tá? Então tá aqui, o Leonardinho, o protagonista, o pai dele também aparece, né? O Leonardinho, ele é cria de uma, né, os pais saem do Portugal, não saem junto, eles se conhecem no navio e transam no navio, e a mãe já chega vomitando aqui porque está grávida, a Maria da Hortaliça. E o pai é o Leonardo, o Leonardão, certo? Os pais, quando chegam aqui, o filho nasce e eles já deixam o filho, né, para ser adotado pelo barbeiro. O barbeiro fica cuidando desse menino. E ele nasce completamente desajuizado, solto no mundo e só faz tramóia. O barbeiro sonha, né, não tinha filho, então ele sonha para esse menino um futuro glorioso, vai ser doutor, mas ele não é nada, cara, né? Ele bota o piá para estudar com os padres, esse piá só, o Leonardinho só apronta com os padres, sacaneia na missa, ele é um pícaro, um malandro brasileiro, beleza? Vai se apaixonar por Vidinha, né? Luizinha, Vidinha são as amantes dele, ele vai acabar com Luizinha, e a gente vai ter sim um final romântico. Então, é um livro romântico, só que ele é atípico pelas características que tem de descrição da vida urbana das pessoas de classe menos favorecida. Beleza? Outros autores aqui, a gente tem Inocência, do Visconde Toné, também uma história super adocicada, né? Agora voltando às narrativas típicas, essa aqui é uma narrativa típica regionalista, certo? Se passa no meio no interior do Mato Grosso, o Cirino, que é um curandeiro, né? Ele se diz médico, mas é curandeiro, ele vai tratar da inocência e se apaixona pela inocência. E o final vai ser trágico, porque o Cirino vai morrer, porque a inocência já era noiva, certo? Desse cara aqui chamado Manecão, que vai dar vai dar tiro no Cirino. O Cirino vai morrer e a inocência vai se matar, vai se suicidar depois. Por quê? Porque no amor romântico, se você não tem a pessoa que lhe completa, você prefere morrer. Beleza? Então, mais uma história. E aqui, o importante é o espaço, né? O espaço narrativo, com toda a descrição nacionalista, regionalista desse sertão maravilhoso. O que é o título Inocência? Diz respeito ao quê? A inocência do lugar, a inocência da paisagem, que ainda é virginal, é intocada pelo homem, e essa menina também que representa essa inocência, dessa pureza bem romântica. A mulher romântica é uma mulher moral, certo? É correta, né? É isso que se espera e é isso que se exige de uma mulher do século XIX, principalmente uma mulher personagem do romantismo, essa coisa pura, essa coisa virginal. Perfeito, galera? Então tá aqui mais algumas coisas para vocês. Escravizaura é outro livro também muito comentado, né? É uma escrava branca que vai viver um amor idealizado, e aí você pensa, mas escrava branca, professor? Sim. Né? E aí mais uma referência para você, essa personagem do nosso romantismo ela era branca, por quê? Porque ainda a gente não conseguia ter uma personagem escrava que fosse negra, nem uma escrava, nem uma escrava, pois ela seria protagonista, ela seria, né, a mulher que se apaixona e tal, e provavelmente isso ia vender muito pouco livro, muito pouco jornal, muito pouco folhetim, certo? Então eles fazem uma escrava negra. E aqui, sim, chegamos ao filé mignon da nossa aula. O que mais aparece na prova é o José de Alencar. Beleza? José de Alencar,
escritor cearense, pai dele um senador muito importante. José de Alencar vai para o Rio de Janeiro, acompanhando o pai quando era moleque, né? E também ambiciona uma carreira no Senado, a carreira que ele nunca conseguiu se projetar, né? Mas foi muito além do Senado, né? Ele foi o fundador do romance brasileiro, né? O grande nome, apreciado pelo Machado de Assis, né? Suplantado, claro, em qualidade depois pelo Machado, mas ele vai ser de suma importância para o desenvolvimento da literatura nacional, para o olhar nacional. Lembra que a gente está falando de identidade? Uma das funções que o José de Alencar via na sua literatura era justamente isso, né? Espelhar o Brasil, dar um norte, dar uma noção do que é esse Brasil, construir uma noção de Brasil através das paisagens que ele ia colocando no romance. Lembra, né, gente? O romance e a literatura tem outro peso que não tem hoje, né? Hoje a gente tem a televisão, a gente tem a internet, né? Mas o romance, certo? A literatura, a arte, era ela responsável por trazer esse olhar, por difundir esse olhar, né? Da nacionalidade, do rosto, da cara, do jeito de ser brasileiro. Tá? Então tá aqui. Divisão da obra dele: romance urbano, romance de costumes, indianista, regionalista, histórico. Senhor, precisa decorar isso? Você sabe que não. Tá? Você vai ter que saber ler. O que vai te ajudar é saber isso aqui para ler, né? Mas não precisa decorar. Nunca o Enem vai te pedir uma questão assim. Visto que a obra de José de Alencar é dividida em tantas partes, quais são as partes na qual é dividida a obra de José de Alencar? Não vai cair, pode ficar tranquilo, certo? Não vai cair isso para você. Vai cair um texto falando assim, tendo em vista que a obra de José de Alencar também tem o romance urbano, e aí ele vai falar lá de um romance urbano, certo? Precisou decorar? Nada, né? Você precisa saber, não precisa decorar, tá? Lucila, né? E Senhora são dois grandes romances urbanos que a gente vai dar uma olhada aqui. Lucila é a história de uma prostituta, né? A nossa Maria da Glória. Ela vai, né? Ela conhece Paulo da Silva. O Paulão fica completamente hipnotizado, apaixonado por Lucila. Ele é um jovenzinho. Está chegando agora do Recife, na corte do Rio de Janeiro, e vai se apaixonar por essa mulher. Fala, incrível, que mulher incrível, né? Só que ele acha que tem alguma coisa por trás, né? Os dois se apaixonam, mas ela não se entrega a ele, e ela vai revelar que ela tem um passado, desculpa, ela tem um futuro enigmático, ela tem um passado enigmático, onde ela, criança ainda, teve que sair de casa para salvar a família e se prostituir. A família estava com uma doença, a febre amarela, que estava matando todo mundo, e ela se prostituiu para conseguir dinheiro para pagar. O pai nunca a perdoou e a mandou embora. E ela vai virar uma cortesã no Rio de Janeiro, uma prostituta. Cortesã é um eufemismo, né? Uma coisa bonita para falar que ela é prostituta, tá? O culto, o cafetão, que na primeira vez traz para a profissão, que a explora, na verdade, né? E o Paulo fica sabendo essa história, daí começa a gostar mais dela, mas a Lucila está grávida do Paulo e vai morrer por conta dessa criança. Por quê? Porque né, ela diz, ó, vejam como o romantismo carrega esse viés moralista, né? Ela fala assim, que aquela criança ali gerada, ela está apodrecendo dentro de um corpo podre, né? Então, essa criança não pode ficar ali, porque o corpo dela é podre, o corpo que se prostituiu. Nossa, que pesado, né, gente? Certo? Por isso que eu não encaro muito José de Alencar, eu acho ele muito moralista, mas era isso mesmo, era a visão da época, né? Eu acho o Machado muito mais, né, o olhar realista e pessimista do Machado salva o Machado dessas observações, mas o José de Alencar ele pegava pesado ainda, né? E, enfim, ela vai morrer e o Paulo vai cuidar da irmã dela, né, e da criança, beleza? Então, essa é a tragédia, certo? Sempre aqui nos romances românticos. E Senhora, do José de Alencar, é um romance urbano, né, que vai falar de uma personagem chamada Aurélia, tá? A Aurélia, gente, ela ganhou uma bolada, ela tá rica, né, porque um avô dela, enfim, tinha grana, tal, morre e ela fica rica. Mas ela antes, né, o passado dela, ela tinha um noivo, que é o Fernando Seixas. O Fernando deixa dela para se casar com uma outra pessoa,
que tinha mais grana. O que a Aurélia vai fazer? Vai se vingar do Fernando. Então o romance é uma vingança do Fernando. Ela vai fazer o quê? Humilhar o cara. Ela vai comprar ele, ou seja, o tema do livro é o casamento por interesse, né? Ela vai comprar ele e vai passar a humilhá-lo. No final, ela dá o braço a torcer e fala assim, Fernando, na verdade, olha aqui essa carta, eu estou deixando tudo para você, se você morresse, é porque eu te amo. Ele fala, não, você não me ama, né? A gente sofre porque a gente não se encontra e você me maltrata, você pensa que eu só quero teu dinheiro. E ele só queria no final, né? Ela fala assim, não, eu te perdoo. Daí no final, eles ficam juntos. Ai, meu Deus, né? Os alunos, quando acontece a história, as mulheres querem matar a Aurélia. Né? Mas é muito interessante que a gente tenha essas aulas, perceba a construção desses personagens e vejam como o papel da mulher mudou socialmente também, certo? E é sobre isso que tem uma questão também no Enem que a gente vê no final da aula, tá? Então presta atenção, o papel da Aurélia, né, no século XIX era aquilo, ela tinha dinheiro, ela era financeiramente independente, mas ela precisava de um casamento. Olha que interessante, ela precisa de um casamento, cara. Por quê, professor? Porque a mulher não podia sair sozinha de casa. A mulher tinha que sair a tiracolo com uma tia, certo? Hoje em dia tenho alunas também, e é uma realidade, eu sei, né, que as mulheres não saem sozinhas. Ah, eu estou a fim de tomar um chopp, eu estou a fim de ir no cinema, ir ao cinema. Né? Por quê? Porque pega mal, às vezes. Ah, né, vou sozinho, será que não é chato? Será que vão pensar que eu estou ali para caçar? Umas ideias absurdas, certo? Que lá no século XIX eram plausíveis, por mais tacanhas que fossem. Mas é isso. A Aurélia, ela tem grana, mais que todo mundo, mas ela não tem essa independência. Ela tem, né, uma independência intelectual, mas ela não tem essa independência social, né, que é um absurdo. Né? Falo para as minhas alunas, nunca deixem isso acontecer na vida de vocês. Tenham suas próprias vidas. Beleza? Vamos que vamos. Então, ó, casamento por negócio, modernizado, desigualdade social, valores sociais da burguesia do século XIX e o final feliz. Bom, aí a gente entra num assunto, né? No final vai ter uma questãozinha sobre isso, tá? Num assunto que deve ser o mais importante aqui, que é o indianismo. Mas a gente já estudou o indianismo lá na poesia, então fica fácil, né? O indianismo é a idealização da figura do índio. E aqui a gente tem uma narrativa como essa, o Guarani, tá? Que é a história de um índio guarani chamado Peri, que se apaixona por Ceci. Ah, professor, conhece essa história. Casalzinho muito famoso da nossa literatura, Peri e Ceci. Ceci é uma menina branca, portuguesa, e o Peri é esse índio. A ideia de juntar esses dois, e no final eles ficam juntos, após passarem por várias aventuras, por vários perigos, e o Peri sempre salvando a Ceci, eles vão ficar juntos, né, em direção a um novo futuro. Por quê? Porque a formação do novo Brasil, a formação desse Brasil independente que eu estava contando para vocês, e essa nova identidade, passava por isso. Pela bravura desse índio idealizado, pela força, pela coragem e pela cabeça, pela inteligência do homem branco português. Então, o Guarani é um livro que fala sobre essa junção. Beleza? Então tem todas as características. E Iracema é a mesma coisa, mas aqui uma índia chamada Iracema, né, que se você observar, né, Iracema é um anagrama de América. América. Certo? Um anagrama de América. Com as mesmas palavras, com as mesmas letras, você escreve América. E América é o quê? Américo Vespúcio, o cara que descobriu as Américas. Né? Somos nós, somos os índios, os americanos. Beleza? Virgem dos lábios de mel, que tinha os cabelos mais negros que a asa da graúna e mais longos que seu talhe de palmeira. Esta é Iracema, que vai fazer um casalzinho com Marte. Martim acaba, Iracema acaba morrendo e o Martim vai cuidar do filho deles, que é o Moacir. Moacir, o chamado filho da dor. Beleza, galera? Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Porque tá seco a minha boca. Está seca a minha boca. Tudo bem, hein? Até aqui tranquilo? Vamos encarar uns exercícios. Então, quando você vai lá no Ceará, lá em Fortaleza, galera de Fortaleza, vocês estão aí? Manda um alô, né? De que cidade? Desculpa, de que cidade? Fortaleza, estou falando do cara de Fortaleza. Galera do Ceará, vocês estão aí? Estamos falando sobre o mito da fundação da identidade, né? E a lenda da formação do estado do Ceará. Vocês estão aí?
manda um alô aqui pra mim, um beijo, um abraço e fala de que cidade vocês são. Beleza? Combinado? Ó, não esquece. E a galera de Fortaleza mais ainda, porque eu lembro de ter passeado na orla da cidade de Fortaleza e você tem lá, ou quem vai sempre passa para tirar uma foto ali na estátua que homenageia essa obra do José de Alencar, que é a estátua de Iracema. Ah, literatura sempre embelezando as cidades e encantando as pessoas. Todo mundo gosta, todo mundo tem apreço pelos nossos escritores. Beleza? Manda um abraço para mim, escreve aqui, escreve Shiba, tal. Aparece lá no Palavrão também e aparece no Aprova Atualidades também. Beleza? Vamos lá. Galera, olha lá. Questão... Vamos na outra antes. Eu quero essa aqui, ó. 2015, ó. Quem não se recorda, é um texto do Senhora, tá? É um trecho do Senhora, do José de Alencar. Quem não se recorda de Aurélia Camargo, que atravessou o firmamento da corte como brilhante meteoro e apagou-se de repente no meio do deslumbramento que produzira seu fulgor? Tinha ela 18 anos quando apareceu a primeira vez na sociedade. Não a conheciam e logo buscaram todos com avidez informações acerca da grande novidade do dia. Dizia-se muita coisa que não repetirei agora, pois a seu tempo saberemos a verdade. Sem os comentos malévolos de que usam vesti-la os noveleiros. Noveleiro é o cara que faz fofoca, né? Então, sem a maledicência, sem o diz-que-me-diz-que. Aurélia era órfã, tinha em sua companhia uma velha parenta, viúva, Dona Firmina Mascarenhas. Essa parenta, gente, é a parenta que anda do lado dela, porque ela não pode andar sozinha. Fica mal para uma mulher andar sozinha, ainda no século XIX. Aurélia era órfã, Dona Firmina, que sempre a acompanhava na sociedade. Mas essa parenta não passava de mãe de encomenda para condescender com os escrúpulos da sociedade brasileira. Ah, então ela está ali só para fazer teatrinho? Isso mesmo, só para contentar os escrúpulos, a moral da sociedade brasileira, que naquele tempo não tinha admitido ainda certa emancipação feminina. Guardando com as viúvas as deferências devidas à idade, a moça não declinava um instante do firme propósito de governar sua casa e dirigir suas ações como entendesse. Constava também que Aurélia tinha um tutor, mas essa entidade era desconhecida. A julgar pelo caráter da pupila, não devia exercer maior influência em sua vontade do que a velha parenta. Então, pergunto para vocês, o tutor, tanto quanto a tia, eles exerciam influência sobre a vontade dela? Não. Ela tinha os dois só pro forma, só para mostrar, ó, tá aqui os meus tutores, mas ela tomava as suas próprias decisões. O romance Senhora, do Zé, foi publicado em 1875. No fragmento transcrito, a presença de Dona Firmina Mascarenhas como parenta de Aurélia Camargo assimila práticas e convenções sociais inseridas, então, ela quer saber de práticas e convenções sociais inseridas no contexto do romantismo, ou seja, no século XIX, primeira metade. Pois o trabalho ficcional do narrador desvaloriza a mulher ao retratar a condição feminina na sociedade da época. Não, né, gente? Ele está até falando, né, que ela é pulso firme ali, tá? O trabalho ficcional do narrador mascara os hábitos sociais. Mascara não, traz à tona, nos mostra. C. As características da sociedade em que Aurélia vivia são remodeladas na imaginação do narrador. Não são remodeladas, não são inventadas. Existiam dessa maneira. D. O narrador evidencia o cerceamento sexista à autoridade da mulher, financeiramente independente. O que é o cerceamento? Cercear faltar espaço, certo? Cortar. Então, evidencia o cerceamento. Você ser cerceado é você ser cortado, tolhido, né? O cerceamento sexista, ou seja, que não gosta da mulher, a autoridade dela. Financeiramente independente. Ela é independente? Sim, ela tem grana, ela recebeu herança. Ela é rica e ela sabe o que quer fazer, só que mesmo assim ela tem que fazer um teatrinho ali para não pegar mal socialmente. Então é a questão D. O narrador incorporou em sua ficção hábitos muito avançados para a sociedade daquele período histórico. Não, né? Certo? Beleza? Então a questão é aqui, ó, letra D. Beleza? Galera, vou deixar para vocês aquela outra questão. Ela não é uma questão propriamente da literatura, mas eu quero mostrar para vocês como a literatura vai aparecer
como fonte de várias discussões, por exemplo, essa aqui de interpretação de texto, na primeira questão. Então dá uma olhadinha lá e eu já deixei o gabarito ali para vocês. Beleza? Qualquer dúvida escreve para mim. Te encontro no Palavrão, te encontro na prova Atualidades. Beijo para vocês, até a próxima. Tchau.